Por que que a Inglaterra foi tão covarde contra a Argentina hoje, hein? Essa é a primeira de 2 partes de um vídeo que vai ser dividido, obviamente, em 2. Essa primeira parte você vê por que a Inglaterra agiu da forma como agiu contra a Argentina hoje, e amanhã eu falo do vencedor, por que que a Argentina foi tão corajosa contra a Inglaterra, porque eu acho que vai ser mais interessante e terapêutico para mim falar mal da Inglaterra durante 10 minutos. Porque, pelo amor de Deus, não basta ser freguês, né? Você tem que agir como um leão covarde. Foi basicamente isso que aconteceu, meu povo. Tô aqui com a voz ainda rouca, dolorida, mas vou fazer o melhor que posso nesse comentário. Olha só, a Inglaterra ficou a mais ou menos uns 10 minutos da sua primeira final de Copa do Mundo em 60 anos. Com certeza, o seu avô, a sua avó nunca viu a Inglaterra jogar uma final de Copa do Mundo. Eu, obviamente, não vi, eu tenho 47. Mas como eu estou falando com um público que, em partes, é um público mais jovem, eu tenho que dar essa referência para mostrar o quão longevo é o tempo que a Inglaterra está fora da final de um Mundial. E isso porque eles ficam com aquele lema lá: vamos trazer de volta para casa, vamos trazer o futebol de volta para casa. Mas essa volta está demorando tempo demais e eu acho que nunca mais vai acontecer. E isso porque dentro de mim eu tenho a consciência de que essa geração do futebol inglês é a melhor de sua história, tá? Por mais que seja uma seleção considerada fracassada, por mais que a gente pense que de repente o Harry Kane seja um dos jogadores mais azarados de todos os tempos, é uma geração vitoriosa. Eles perderam a Eurocopa em casa, aquela Eurocopa lá da crise sanitária global, a maior dos últimos 100 anos, aquela que o YouTube não gosta que mencione, aquela que começa com C, enfim. Eles perderam a Eurocopa em casa por causa de uma decisão por pênaltis. E basicamente foi isso. E agora eles perdem uma final de Copa do Mundo porque o treinador tem culpa no cartório. Thomas Tuchel, você é um burro. Você é um burro, você é um estúpido, você é um imbecil. Não é possível que nem o Thomas Tuchel, nem toda a comissão técnica da Inglaterra tenha deixado de lado o VT de Argentina e Egito. Não é possível. Eles não viram esse jogo. Porque para quem viu como que a Argentina estava se comportando dentro de campo e principalmente o que a Inglaterra fez nas substituições, sabia que isso poderia acontecer e que muito provavelmente iria acontecer. Mas eu penso que essa eliminação da Argentina, ou melhor, da Inglaterra, como eu queria que a Argentina fosse eliminada, na minha cabeça é isso. Eu já estava programando o texto para falar sobre essa classificação da Inglaterra, tá? Já estava tudo pronto. O mesmo efeito mental eu tive quando o Egito foi eliminado para a Argentina. Estava tudo pronto para falar bem do Egito, mas aí vai lá 3 gols em 10 minutos. Mas essa eliminação da Inglaterra começou a ser construída lá na convocação final feita pelo Thomas Tuchel. Porque quem é o beócio que deixa de fora os jogadores do quilate de Cole Palmer do Chelsea, Phil Foden do Manchester City, Trent Alexander-Arnold do Liverpool e o Harry Maguire do Manchester United? Tudo bem, você pode até dizer que alguns desses jogadores não tiveram uma temporada tão expressiva na Premier League ou nas ligas europeias, eu até entendo. É claro que o Thomas Tuchel tem mais dados do que eu e você, deve ter lá os scouts e os scores, mas não me interessa. Dentro da minha burrice objetiva, da minha ignorância, da minha falta de conhecimento no futebol, eu jamais deixaria esses 4 jogadores de fora da seleção inglesa, porque 1, 2 ou talvez os 4 poderiam ser decisivos hoje contra a Argentina. É incrível como o que beira para mim a arrogância e prepotência do Thomas Tuchel de achar que está certo o tempo todo, de achar que tem o controle da situação, quando claramente não tinha. Ele segurou a situação quanto pôde, mas a situação, pelo visto, teve uma ereção, endureceu e decidiu ferrar com ele. Para não dizer outra coisa, porque eu já disse muitas palavras feias nesse vídeo. Detalhe, o argumento do Thomas Tuchel para deixar esses 4 jogadores de fora era que ele precisava focar na montagem de um grupo e na química de uma equipe. Ele preferiu abrir mão de algumas grandes estrelas para manter um time coeso,
algo que até que foi bem sucedido durante boa parte da Copa. Tem 2 jogos muito importantes dessa Inglaterra durante o Mundial de 2026 que vale a pena serem pontuados. O jogo contra a República Democrática do Congo, que eles tiveram que correr atrás, e o jogo contra o México, que eu acho que a seleção inglesa jamais em sua história enfrentou um estádio tão hostil, e hostil no aspecto positivo, porque mais de 80 mil torcedores no Estádio Azteca, mais de 80 mil mexicanos torcendo para a seleção mexicana e fazendo uma pressão que a Inglaterra nunca recebeu ao longo de toda a sua história. E aí vem o mesmo Thomas Tuchel, retira o senhor, deixa eu pegar o nome dele, o senhor Anthony Gordon, que marcou o gol aos 65, aos 55 minutos, marcou o gol logo nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Ele retira o Anthony Gordon, que estava fazendo uma boa partida, para recuar a seleção inglesa. E assim, ele foi tão infeliz que o Thomas Tuchel, obviamente, que ele coloca um zagueiro de 2,1 metros. E aí a Inglaterra toma o gol aos 47 do segundo tempo do Lautaro Martínez. Um gol de cabeça, onde ele supera um zagueiro de 2,1 metros. Não que ele vence na disputa, mas ele é mais inteligente do que o zagueiro britânico, ou o zagueiro inglês, né? Porque a Grã-Bretanha ainda vai querer abraçar essa humilhação. E aí, 2-1 para a Argentina consegue marcar 2 gols em 7 ou 8 minutos, vira o jogo e está na sua terceira final de Copa do Mundo em 4 Copas. É impressionante como a Inglaterra foi covarde ao extremo. E me dá raiva, porque foi uma seleção covarde. Eu fico com raiva pela covardia, não é pelo fato de ganhar ou perder. De novo, não estou torcendo para a Argentina, não tenho motivos para torcer para a Argentina, e eu vou deixar para falar sobre isso no vídeo quando eu tenho que explicar por que a Argentina foi mais corajosa que a Inglaterra para vencer o jogo. E também não é o fato de torcer para a Inglaterra. Por mim, sinceramente, seria até um pouco desconcertante reconhecer essa Inglaterra como a melhor geração inglesa da história, quando vários outros craques, vários outros grandes jogadores não foram campeões do mundo. Gary Lineker, David Beckham, o Wayne Rooney, todos eles passaram em branco, e aí o Harry Kane, que tudo bem, pode ganhar a bola de ouro esse ano, mas para mim continua tendo cara de leão cansado. Aliás, Harry Kane totalmente anulado hoje. O Harry Kane poderia ser campeão do mundo, e esses outros jogadores que foram mais relevantes, mais proficientes. Se bem que o Beckham, muita gente dizia que era só modinha, que ele só sabia ser bonito e bater falta. Então, para mim, era um pouco complicado considerar já a Inglaterra como campeã do mundo, ou possível campeã do mundo, já que tinha que passar pela Espanha no domingo. Então, essa eliminação, essa derrota está nas costas de um treinador arrogante, prepotente, burro, imbecil, que não teve visão de jogo, que não teve o cuidado de assistir com atenção Argentina e México, Argentina e Cabo Verde, Argentina e Áustria. Ou Suíça. Não, Áustria. Suíça? Suíça. Áustria foi outro jogo. É incrível, inacreditável como o Thomas Tuchel conseguiu perder esse jogo de forma patética, de forma miserável, de forma estúpida, imbecil. Parece a minha pessoa jogando no PlayStation e perdendo o jogo. É incrível. E a Inglaterra entra no rol, junto com a Itália, de uma das maiores mentiras inventadas pelo futebol. Eles são os criadores do esporte, eles batem no peito para dizer que inventaram isso, que inventaram a competição tal e como nós conhecemos. São os pais do futebol? São cacete, não são. Grande mentira. Se tivesse o VAR, a Alemanha tinha mais títulos. Tá? Se tivesse o VAR, a Alemanha tinha mais títulos, porque aquele título de 66 nunca seria dos ingleses. Sem falar que a Inglaterra ganhou numa Copa em casa, na época que alguns regulamentos eram feitos para favorecer o time da casa. Estou falando com propriedade, porque afinal de contas, o regulamento da Copa de 50 foi feito para o cara jogar o Brasil direto na final com uma combinação de resultados, ou um simples resultado, uma vitória na fase de grupos, já jogava o Brasil direto na final.
Então sempre teve essas pequenas mutretas da FIFA por favorecer seleções da casa, e aí a Inglaterra se favoreceu disso. Porque que eterna freguesa, hein? Que eterna freguesa para a Inglaterra. Tava 5 jogos sem perder da Argentina, e aí a Inglaterra vai lá e perde o jogo que interessa de novo, tá? Porque em 86 foi assim, em 98 foi assim, só ganhou em 2002 porque era fase de grupos, mas o jogo que realmente importa, o jogo que interessa, a Argentina vai lá e vence e vira o jogo contra uma Inglaterra que deixou a faixa amarela aparecer na nuca e descer pelas costas. Pelo amor de Deus, que coisa medonha essa eliminação da Inglaterra na Copa do Mundo. E para não dizer que não falei das dores, para não dizer que não falei dos vencedores, amanhã eu falo sobre a vitória da Argentina sobre a Inglaterra, por que que a Argentina mereceu vencer, por que que a Argentina correu mais, por que que a Argentina lutou mais, por que que a Argentina merece sim enfrentar a Espanha na final da Copa do Mundo 2026. Gostou do que viu nesse vídeo? Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, porque de onde veio esse, teremos outros. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.